Chegamos então a mais um dia dos nossos estudos bíblicos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Estamos no livro de Josué, um livro de conquistas, um livro onde o povo de Deus é inspirado a sair de uma condição de promessas para uma condição de realizações, de uma condição de sonhadores para uma condição de realizadores. Então, eles já estão sob o comando de um guerreiro, sobre um novo líder, sobre um novo pensamento, novas instruções, e a partir de uma estratégia, de uma repetição de uma liderança, Josué então enviou os espias e agora ele tem um relatório de como adentrar e tomar ali a terra prometida. Hoje nós vamos então estudar 4 capítulos, Josué, do capítulo 5 até o capítulo 8. O capítulo 5 nós vamos ver então que vai acabar o maná sobre o povo de Israel. Josué capítulo 5, ele tem uma divisão estrutural em 3 partes. Do versículo 1 ao 9 ele vai falar sobre a circuncisão dos israelitas. Ele traz esse tema que já foi muito discutido, já foi muito trabalhado mais uma vez à tona. Dos versículos 10 ao 12, uma breve citação, nós vamos ver ali que o maná, o alimento que Deus entregava a esse povo, o alimento que Deus sempre trouxe a eles como provisão, vai deixar de existir. Agora eles vão ter a sua própria terra, vão ter um lugar para colher do seu próprio fruto e fazer com que isso seja uma realidade. E dos versículos 13 ao 15, nós vamos ver ali o príncipe do exército de Deus, a última divisão. No contexto básico de Josué capítulo 5, nós vamos ver que nós vamos ver aqui alguns acontecimentos marcantes, alguns acontecimentos importantes. O primeiro deles é a circuncisão dos filhos de Israel, um símbolo da aliança de Deus, uma aliança do povo com Deus. Devemos aqui trazer em nosso corpo as marcas de Cristo, no sentido de que em nosso estilo de vida e decisões devem ficar claro de que vivemos para o Senhor. Devemos carregar então essa aliança física em nosso jeito de viver, em nosso jeito de pensar, de falar, de se posicionar. Além disso, nessa nova etapa de vida, aqui do outro lado do Jordão, os israelitas eles testemunharam a cessação do maná. O pão e carne não caíram mais do céu a partir daquele momento. Na terra que mana leite e mel, eles teriam em abundância tudo o que eles precisavam, mas precisariam trabalhar para colher o fruto da sua terra. Então, apesar de terem toda essa estrutura, apesar de terem todo esse lugar maravilhoso com essas bênçãos e tudo mais, eles deveriam trabalhar para colher o fruto que eles vão colher. Isso nos ensina que no tempo em que nós não podemos fazer nada, quando as coisas fugiram ao nosso controle, quando as coisas vierem a fugir do nosso controle, Deus opera de maneira sobrenatural e Ele cuida de todas as nossas necessidades. Deus Ele cuida das nossas necessidades, Ele cuida das nossas... Ele intervém em meio às nossas dificuldades. Agora, quando há possibilidade diante de nós, Deus Ele nos abençoa e ordena que tenhamos atitude, ânimo, perseverança para avançar, para gerar esses frutos que nós tanto desejamos. Então, são 2 situações. Quando nós entendemos que não somos capazes, que não temos ali a condição de viver, de gerar esse fruto, nós descansamos porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, quando nós entendemos que há possibilidades, nós temos então que entregar o nosso máximo, fazer com que aquilo aconteça, dar o nosso jeito natural para que as coisas fluam. Porque também o Senhor se agrada desse posicionamento, uma atitude e ânimo e perseverança da nossa parte. Em outras palavras, o que você, o que nós podemos fazer não será a ocupação de Deus. O que nós possamos fazer, enfim, as nossas respostas, o que está diante de nós é uma obrigação, é um cuidado meu, é um dever meu. Isso é muito bom, isso é muito importante para que a gente possa entender que Deus ele tem realmente o melhor para as nossas vidas e Ele espera de nós, Ele conta conosco para poder alcançar bons resultados.
Por fim, então, para dar um norte, um final para esse resumo do capítulo 5, enquanto Josué ele estava ali observando a cidade de Jericó, observando as muralhas de Jericó, talvez aí uma das passagens que eu mais gosto de estudar, mais gosto de pregar, enfim, é a respeito dessas muralhas de Jericó, porque falam tem muitos princípios aqui, é muito interessante. Uma cidade murada, muralhas enormes. O anjo do Senhor aparece. E aí Josué, ele se mostra ali com o rosto em terra. Ele o adora, ele reconhece a santidade da presença do Senhor. E em seguida ele começou a dizer ao líder de Israel qual deveria ser a sua estratégia de ataque. Olha o que ele diz aqui no final dos capítulos. Estando então Josué já perto de Jericó, versículo 13, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, ele responde no versículo 14. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Caramba, olha só quem está diante de Josué. Um guerreiro, um homem guerreiro, um líder que tinha ali um DNA guerreiro e que estava diante aqui do guerreiro dos guerreiros, o cara que era ali o comandante dos exércitos do Senhor. E então Josué se prostra diante dele com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe pergunta: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. E esse lugar refere não somente a um ponto específico, mas esse lugar onde a presença do Senhor se faz presente. Esse lugar pode ser a tua casa, esse lugar pode ser aí, o lugar de habitação, o lugar onde você está, o lugar onde você for. Eu profetizo aqui que o lugar onde você for, o lugar onde você pisar, esse lugar vai se tornar santo, porque o Senhor é contigo. Josué capítulo 6, então, o próximo capítulo do nosso estudo, nós vamos ver aqui que o anjo aparece, então o anjo vai trazer uma direção para Josué e ele vai conseguir avançar. E aí nós vamos ver talvez um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia, um dos capítulos mais emblemáticos das histórias do povo de Deus, onde as muralhas de Jericó vão cair. O capítulo de Josué, Josué capítulo 6, vai falar sobre a queda, a destruição de Jericó. No capítulo 6, nós vamos ver aqui que a intransponível, impenetrável, indestruível muralha de Jericó, ela vem ao chão após o toque da trombeta e do grito de triunfo do povo de Israel, dos gritos de vitória, do brado de vitória. Isso é tão importante quando nós temos a oportunidade de bradar ao nome do Senhor. Nós entendemos que há poder nas palavras, há poder naquilo que nós liberamos das nossas bocas, há poder profético para acontecer, para algo ser gerado no mundo espiritual e principalmente ser conectado ao nosso mundo natural. Há poder naquilo que sai da tua boca, há poder nas palavras que saem de nós. É muito interessante a gente notar que essa aqui não foi uma vitória natural, ela foi uma vitória extremamente sobrenatural. Eles venceram, eles derrubaram essas muralhas sem sequer algum ataque, alguma investida. O mérito de Josué, o mérito aqui dos israelitas, está em confiar no Senhor e seguir cuidadosamente, detalhadamente a sua instrução. O que a gente vê aqui nesse capítulo é que definitivamente é maravilhoso o poder de Deus em ação, cumprindo as suas promessas, vindo sobre nós, trazendo sobre nós uma direção, trazendo sobre nós aqui um agir sobrenatural. É maravilhoso a gente enxergar isso. Nós vamos ver ali também que nós vamos entender que esse capítulo ele vai nos mostrar que a arca de Deus ela era carregada pelos levitas, o que era um símbolo da presença do Senhor no meio do povo, mas dois ingredientes especialmente eles não podiam faltar em meio a tudo que estava acontecendo. Então, independente da instrução, independente da arca estar no meio, independente da fé e tudo mais, os dois ingredientes principais para essa vitória do povo foi a fé e a obediência. Em nossas vidas, esses mesmos princípios eles devem permanecer ativos. Deus está a todo momento nos dando direções específicas,
está dando direções maravilhosas para o seu povo ainda nos dias atuais. Nós infelizmente vemos aí que a incredulidade, ela muitas vezes nos impede de seguir com excelência essas ordenanças, essas obediências, muitas vezes porque para nós pode parecer algo muito fora do comum aquilo que Deus está pedindo, muitas vezes pode parecer muito estranho aquilo que Deus esteja nos pedindo. E aí nós entendemos aqui, através desse capítulo, ele nos inspira a entender que não há princípio melhor, não há nada que seja melhor e mais importante do que sermos obedientes ao chamado de Deus, sermos obedientes às ordenanças de Deus para cada situação que a gente tem vivido. Então, como consequência, nós vimos aí que por falta dessa fé, por falta dessa obediência, como consequência disso, nós vemos aqui que nossa geração ela tem produzido muito pouco e testemunhado na mesma proporção o agir e a glória, o manifestar do sobrenatural de Deus. Se nós somos nós somos tão racionais, nós somos tão lógicos, nós nos tornamos tão controladores que o Espírito Santo ele acaba sofrendo. Nós temos que ter esse tipo de reflexão. Talvez eu queria deixar aqui para esse devocional de hoje essa reflexão, o quanto nós temos sido controladores do agir do Senhor, o quanto nós temos racionalizado o agir de Deus, o quanto nós buscamos encontrar lógica no sobrenatural. E o sobrenatural Deus nunca necessitou, Deus não precisa racionalizar o que é sobrenatural. Como eu disse aqui no capítulo anterior, no capítulo 5 de Josué, nos faz entender que o nosso trabalho, o nosso agir, o nosso trabalhar para que as promessas de Deus aconteçam, existe sim uma parte natural, existe sim uma época onde nós temos que meter sim a mão na massa, meter a mão no arado e fazer o máximo que a gente pode fazer. Agora, o sobrenatural de Deus para se manifestar, ele depende da minha fé, ele depende da minha obediência, ele depende que o meu coração esteja disponível para que eu possa acreditar e não racionalizar, não questionar, não tentar fazer com que seja plausível aos meus olhos e ao entendimento humano, porque Deus não precisa disso. Então, infelizmente, nós vimos que a nossa geração, se levanta muito dessa forma, questionadora, querendo controlar o agir, querendo racionalizar, humanizar o sobrenatural e acaba sofrendo por isso. No entanto, aqueles que dentre nós, dentre ainda essa geração, mesmo dentro desse cenário todo, eles continuam acreditando, continuam sendo sensíveis ao agir, ao toque, ao comando do Espírito Santo, tem visto então a glória de Deus, tem visto o milagre. São aquelas pessoas que se separam, são aquelas pessoas que vivem algo diferente por realmente acreditar. O povo, a história aqui das muralhas é muito interessante. Nós sabemos que Deus ele chega ali então a Josué, ele dá uma ordem, eles vão marchar em volta da cidade. No 7º dia então eles vão, cada dia eles vão marchar, vão dar uma volta em silêncio durante ali as muralhas e tudo mais. O povo que estava dentro de Jericó já sabia que o povo de Israel estava à espreita, que poderiam ser atacados e tudo mais. Estavam com medo, estavam temendo. Desde quando os espias encontraram e ficaram refugiados ali na casa de Raabe, uma prostituta, ela mesma já havia dito que o povo de Jericó temia pelo povo de Israel. Então, obviamente, eles estavam trancados dentro das muralhas, amedrontados, e no 7º dia a ordem de Deus foi para que eles marchassem ali por 7 voltas e tal, carregando a arca nos seus ombros, e aí no fim da 7ª volta eles iriam dar um brado de vitória, eles tocariam as trombetas, e ao tocar as trombetas, uma manifestação sobrenatural dos céus, veio um som ali também dos céus e quebrou, destruiu todas as muralhas de Jericó. Então eles alcançaram a vitória, alcançaram essa bênção, e aí a ordenança de Deus era para que destruíssem toda a cidade, para que não levassem nada dos despojos, assim como já tinha determinado sobre outras circunstâncias. Aqui é a mesma situação. Eles pouparam somente a família de Raabe porque tinham um acordo com ela. Então ela vai passar a viver agora junto com o povo de Deus. Josué capítulo 7 então, nosso penúltimo capítulo do estudo de hoje, vai falar sobre o pecado de Acã e suas consequências.
Uma história muito interessante. O pecado de Acã, que era uma família que vivia dentro das tribos de Israel, um dos filhos de Israel também. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que o povo de Israel sofre sua primeira derrota na conquista da terra prometida por causa da desobediência de Acã, que mesmo sabendo que não podia pegar nenhum despojo de Jericó, o fez. Então eu comecei falando aqui, eles não podiam pegar despojo algum, não poderiam levar nada. Acã, ele pega despojos, ele leva despojos para sua casa, ele leva despojos ali para o seu convívio e tudo mais, e ele acaba provocando um ato de desobediência. Ele acaba ali provocando um ato que aos olhos do Senhor é pecaminoso. Isso traz uma grande consequência para todo o povo. Josué, o líder do povo, era um guerreiro, então ele tinha dentro de si uma característica muito marcante que era de não aceitar a derrota, de não se acostumar com a derrota. Então, para ele foi muito difícil. Um cara que estava acostumado a vencer, sempre o Senhor vencia, sempre o Senhor os dava vitória, o Senhor sempre os abençoava e tudo mais. Então, ele sofre a primeira derrota. Obviamente que quando acontece ali que quando Josué, por exemplo, enviou alguns espias para a cidade de Ai, o relatório ele foi muito positivo a favor de Israel. Eles disseram a Josué que a cidade era pequena e que 2 ou 3 mil homens poderiam tomá-la, ou seja, eles trouxeram um relatório muito positivo, muito otimista e talvez até desprezando aquilo que poderia acontecer. Então Josué segue esse relatório deles por confiança. Afinal de contas, ele já tinha feito os outros relatórios e aconteceu, então ele confiou. Agora, olha que interessante. Quando Josué, então, ele envia uma parte muito pequena, muito insignificante do seu exército, ele envia ali mais ou menos 3 mil homens à cidade de Ai, eles foram surpreendidos com uma derrota muito humilhante. Isso mexe com o coração de Josué. Ele começa a se questionar, por que a gente perdeu? O que está acontecendo? Será que existe algum pecado no meio do nosso povo? Será que existe algo errado? Ele começa a questionar. Ele se humilha diante do Senhor depois que ele acontece o que tinha acontecido. E aí, de maneira muito rápida, vem a resposta de Deus para Josué. Deus disse que havia objetos malditos no meio do povo de Israel. Por isso, então, eles haviam sido derrotados. Algumas versões falam sobre anátemas, ou seja, objetos que ficavam ali no meio do povo simbolizando o pecado deles. Agora, a maneira que ele encontra é buscar uma solução. Ele não fica parado somente se prostrando em arrependimento, se lamentando, se fazendo de coitado. Josué ele tem uma mente de avanço, uma unção de avanço, uma unção de guerra, de guerrilha. Então ele começa para resolver o problema. Ele pede soluções ao Senhor. E o Senhor ordena que o povo fosse reunido em consagração diante dele, e o erro ia ser revelado. Automaticamente, já no dia seguinte que Deus dá essa ordem, quando eles fizeram conforme aqui a direção de Deus, de se reunir e tudo mais, o pecado de Acã foi revelado. Ele havia sido então, ele tinha sido atraído por uma capa babilônica, por uma capa ali da época da Babilônia, prata, uma cunha de ouro, ou seja, uma porção de ouro, e que ele tinha pego tudo isso em Jericó. Automaticamente ele viu os valores disso, ele se sentiu seduzido por esses objetos, por essa questão aí de por algum momento talvez trazer aí uma espécie de ostentação para ele queria ter aqueles objetos. Acã, então, ele caiu em tentação porque para ele as coisas dessa terra foram mais atraentes do que as promessas de Deus. E muitas vezes isso é uma realidade para todos nós. De repente, as promessas de Deus estão muito claras, estão sendo reais no nosso dia a dia, mas alguma situação ou outra pode mexer com a nossa vaidade, pode mexer com o nosso orgulho, pode mexer com os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos distrair, nos afastar desse caminho, nos afastar desse propósito, nos afastar das promessas de Deus. Se nós olharmos apenas para o hoje, nós vamos cobiçar e desprezar as bondades de Deus, desprezar a bondade de Deus. Mas se os nossos olhos estiverem firmados em Cristo, estiverem firmados em Jesus, nós nos satisfaremos em esperar pelas riquezas que não são reveladas, né?
pelas essas riquezas, que são reveladas quando a gente está no centro da vontade de Deus. E eu confesso, estar no centro da vontade de Deus muitas vezes são processos que exigem grandes sacrifícios de nós, exigem de nós aí uma grande renunciar a vontades momentâneas, a sentimentos momentâneos, uma série de coisas que ao falarmos pode parecer insignificante, mas quando você está vivendo é muito difícil. Quando você vive esses sentimentos, esses questionamentos, realmente é muito difícil. Então, Acã infelizmente pagou pelo preço do seu pecado. Ele acabou trazendo uma destruição, acabou trazendo derrota, acabou trazendo pecado para todo o povo de Israel, mas ele sofreu as consequências. Obviamente que ele foi julgado, ele foi ali em praça pública, ele foi morto, ele pagou, ele e toda a sua família pagaram por isso, eles foram sacrificados. E o capítulo 8 vai falar sobre a destruição de Ai por Israel. Em Josué capítulo 8, o Senhor ele vai animar Josué mais uma vez. Josué já eliminou o mal pela raiz, ele eliminou Acã, a sua família do meio do povo de Israel. E aí Deus, agora que já foi consertado o erro, já foi eliminado essa pessoa que trouxe maldição para o meio do povo, agora Deus o envia novamente para combater mais uma vez com aquele povo que o derrotou. Então ele anima Josué e ele ordena um ataque contra Ai novamente. E é muito importante a gente perceber que essa derrota ela poderia colocar a liderança de Josué em xeque. Além disso, ele mesmo poderia não ficar mais tão confiante para prosseguir na conquista de Canaã. Vale lembrar que tudo isso aqui está acontecendo bem no começo do reinado, da liderança de Josué. O povo então estava acostumado a viver grandes manifestações, a ter grandes vitórias, a ter um líder ali que foi inquestionável, que foi Moisés. E nos primeiros atos de Josué, nós vimos aqui uma derrota. Nós vimos, imagina então o que isso poderia estar gerando no meio daquele povo, o tamanho da desconfiança que poderia gerar. Então, independente de todo esse cenário, a causa da derrota deles havia sido removida do meio do povo e agora o Senhor já estava garantindo a vitória. Porém, a estratégia mudou e não haveria um milagre, não haveriam milagres ou manifestação do sobrenatural como houve na queda de Jericó. Em Ai, todo o exército deveria atacar e haveria combate, os soldados precisariam se esforçar para vencer essa batalha. Diferente do relatório dos espias, agora o Senhor está ordenando que eles vão com sua força máxima. Isso me ensina que, independente de qual seja o nosso desafio, talvez você pense que vai enfrentar algo que você já tem um domínio, que vai ser uma luta fácil. Deus aqui está ensinando pra gente que, independente de ser fácil ou não a luta, nós temos que entrar com o nosso melhor, com força máxima para vencer e vencer com garra, com força. Não vai desprezar a luta que você tem na frente achando que vai ser fácil, que por isso talvez você tenha perdido. Talvez por isso aquele povo morreu no primeiro embate. Então, isso nos mostra que Deus ele opera em nossas vidas por meio de milagres diretos e por meio de milagres indiretos, ou seja, quando ele nos ajuda na tarefa a ser executada, mas isso exige de nós ânimo, perseverança, exige de nós força, exige de nós uma parte nisso tudo. Então, seguindo a direção do Senhor, eles marcham contra Ai, eles vencem essa batalha, a segunda batalha deles contra Ai. Agora, eles vencem e após a batalha, ele levantou um altar e adorou o Senhor. Então, ele reconhece com essa atitude que não foi por mérito dele. Ele reconhece que aquela vitória não faz parte somente do esforço dos braços dele, mas principalmente de uma estratégia que Deus deu, de uma direção, de um envio, de um ânimo que o Senhor trouxe a ele, de uma expectativa diferente. Então ele entrega esse momento de adoração ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado com tudo isso. Essa segunda vitória confirmava que a estrada da promessa de Deus para a conquista da terra, que era tão sonhada e prometida, seria marcada por vitórias maravilhosas caso o povo permanecesse em obediência. Lembra aqui que desde ali dos livros ali, Números, Deuteronômio e tudo mais, Levítico, enquanto o povo se levantava, muitas vezes o questionamento era em referência à obediência. E muitas vezes Deus falava que enquanto o povo fosse obediente, enquanto o povo estivesse com eles, cumprindo ali os mandamentos e tudo mais, que Deus estaria com eles. E Deus falava de que se em algum momento eles se distanciassem desse propósito, se em algum momento eles se distanciassem disso,
infelizmente Deus não estaria com eles. Só que não aconteceu situações para que isso fosse colocado à prova. Então, no capítulo 7 do livro de Josué, nós vimos a primeira situação aparecendo para que esse caráter seja colocado à prova, e nós vimos que Deus ele cumpre com a sua palavra. Então Deus disse: se vocês fugirem de mim, se vocês não obedecerem os meus decretos, se vocês não forem fiéis, vocês vão pagar, eu não vou estar com vocês. Eu vou me apartar disso. E infelizmente ele se apartou mesmo. Quando uma pessoa, uma família, no meio de um povo de 12 tribos gigantes, de muita gente, uma família, um homem representando uma família, um clã, ele comete esse pecado, automaticamente ele peca para o povo inteiro, e o povo inteiro paga as consequências disso. Então nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus ela se cumpre. Com certeza aqui, né, diante de todo esse cenário, então com certeza o ânimo e a confiança de todos estava muito alto. Agora eles estão confiantes de novo, eles entenderam como eles podem viver. Depois desses grandes triunfos, então eles entenderam, tá? Esse capítulo 8, ele se divide aqui em 5 partes. Dos versículos 1 e 2, Josué anima o povo. Do versículo 3 ao 22, ele conta sobre essa batalha, sobre a destruição de Ai, sobre essa vitória que eles alcançam. Eles falam do 23 ao 29 sobre essa vitória de Israel. Nos versículos 28 e 29, ele fala da execução do rei de Ai. E termina falando do sacrifício ao Senhor. Então, no nosso estudo de hoje, nós vimos aqui que, primeiro, Deus cessou o sobrenatural, Deus parou de alimentar esse povo de uma maneira sobrenatural, porque agora eles podem plantar, porque eles podem andar com suas próprias pernas, porque eles podem agora desenvolver aquilo que eles precisam. Então Deus ele é um Deus bondoso que nos dá condições quando há situações a qual nós não podemos fazer nada, ele vem com a provisão, ele vem com o sobrenatural. Agora, as situações a qual nós podemos fazer algo, ele dá ânimo, ele nos dá força para que a gente vá lá e colha os próprios frutos. Capítulo 6, nós vimos aqui da destruição de Jericó, dos muros, das muralhas. Nós vimos que nem todas as guerras que nós vamos enfrentar, nem todas as batalhas, nem todas as muralhas que vão estar diante de nós, elas vão ser derrubadas com esforço físico. Mas todas as batalhas que nós temos para enfrentar, elas vão necessitar de um auxílio, de uma guerra, de uma batalha espiritual. Nós vencemos muito dos nossos inimigos e muitas das nossas batalhas são vencidas no campo espiritual. E Deus traz esse ensinamento aqui com a queda de Jericó. Nós vimos aqui também a importância de manter e cumprir com a palavra de Deus. Nós vimos que o pecado de uma pessoa, o pecado de uma família pode influenciar em toda uma congregação. Então, escolha caminhar de maneira reta, escolha entenda que a grande parte das coisas que nós vivemos não falam só sobre nós, não refletem somente em nós, mas em todos aqueles que estão à nossa volta, em todos aqueles que vivem ao nosso redor. O pecado de Acã fez com que uma derrota viesse marcar todo o caminho e colocar em xeque a liderança de Josué. Então muitas vezes nós temos que nos posicionar. Josué teve que destruir uma parte do povo ali, teve que destruir uma família para não perder a liderança do povo, para não perder o reinado. Então às vezes nós temos que fazer escolhas duras, escolhas sérias, mas escolha sempre cumprir o propósito de Deus, para que venha por final, que foi o último capítulo aqui que nós lemos hoje, o último capítulo do nosso estudo de hoje, para que venha no final, então, diante de um posicionamento, diante da nossa retidão, diante das nossas escolhas, para que venha, então, a bênção de Deus e as vitórias. Amém? Então, chegamos ao final de mais um estudo. Glória a Deus por cada um de vocês. Compartilhe esse estudo com outras pessoas e inspire outras pessoas a ter mais tempo de estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai transformar a vida de vocês. Deus abençoe. Amanhã tem mais vídeo, tem mais estudo da palavra. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.